Olá, meu nome é Maria Fernanda Veríssimo de Oliveira e eu sou estudante do 4º ano do curso de Engenharia Agronômica na Exalc USP. Eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica realizado no Laboratório de Insetos Vetores de Fitopatógenos, no Departamento de Entomologia e Carologia, sob a orientação do professor João Roberto Spott Lopes. O projeto tem como título Associação de características de agregação e virulência de estirpes de Xylella fastidiosa subespécie pauca com eficiência de aquisição e transmissão por vetores. Xylella fastidiosa é uma bactéria gram-negativa e com formato de bastonete. Ela se alimenta exclusivamente dos vasos do xilema, responsáveis por carregar água e sais minerais da raiz para a parte aérea das plantas. Ao colonizar esses vasos, a bactéria dificulta e pode até bloquear o transporte de seiva, deixando a planta com um aspecto de deficiência hídrica. Para a Xylella se prender aos vasos condutores, ela produz um biofilme, um aglomerado de bactérias envolvido por uma matriz de açúcares e funciona como uma comunidade organizada, onde as células bacterianas se comunicam umas com as outras e ficam mais resistentes a compostos de defesa da planta. Para entender melhor o biofilme, vamos fazer uma comparação com as nossas artérias. Quando temos muita gordura no sangue, a gordura gruda nas artérias e dificulta o transporte do sangue, certo? O mesmo acontece com o biofilme da Xylella fastidiosa, ele gruda no xilema e dificulta o transporte da seiva. Mas essa bactéria não é capaz de se disseminar pelas plantas sozinha, ela precisa de insetos vetores para sua transmissão, que são as cigarrinhas. Esses insetos adquirem a bactéria ao se alimentar do xilema de uma planta infectada e transmitem-na para uma planta sadia ao se alimentar dela, já que o fitopatógeno fica preso ao estômago, a parte da frente do intestino dos insetos, por meio daquele biofilme, igual acontece no xilema das plantas. Nos meus experimentos, eu usei a espécie de cigarrinha Macugonalia leucomelas. A Xylella apresenta grande variabilidade genética e, por isso, é subdividida em subespécies, responsáveis por doenças em diferentes grupos de plantas, pela formação do biofilme no xilema. Algumas doenças importantes que a Xylella causa são a escaldadura das folhas da ameixeira, pela subespécie multiplex, a doença de Pearson em videira, pela subespécie fastidiosa, a síndrome do declínio rápido em oliveira e a clorose variegada dos citros, sendo essas duas últimas causadas pela subespécie pauca. No meu projeto de iniciação científica, foi estudada a clorose variegada dos citros, também conhecida como amarelinho ou CVC. As plantas infectadas com essa doença apresentam, além daquele aspecto de deficiência hídrica, folhas com manchas amareladas e depois necróticas, e frutos pequenos e endurecidos. A CVC é causada por várias estirpes dentro da subespécie pauca, e elas apresentam diferenças morfológicas e biológicas em meio de cultura. Algumas são mais agregativas e formam maior quantidade de biofilme do que outras. Essas características são relacionadas com a manifestação dos sintomas nas plantas, ou seja, quanto mais agregativa, mais sintomas são observados. Sendo assim, o meu trabalho teve como objetivo avaliar se essas diferenças entre estirpes influenciam na eficiência de aquisição e transmissão da Xylella pelas cigarrinhas. Para isso, foram realizados experimentos de aquisição e transmissão, no qual as células bacterianas das estirpes U24D, J1A12, 11399 e 9A5C foram fornecidos aos insetos em uma dieta artificial que mimetiza a composição do xilema. Os insetos passaram 6 horas se alimentando em um sachê vedado contendo a dieta e a bactéria e, posteriormente, foram colocados em gaiolas para se alimentar em plantas de vinca, Catharanthus roseus, que são hospedeiras da bactéria, por 72 horas. Depois disso, tanto os insetos quanto as plantas foram submetidos a análises moleculares para descobrir se os insetos adquiriram a bactéria e se ela foi transmitida para as plantas, bem como para descobrir se alguma estirpe foi mais eficiente nesse processo. Como resultado, foi observado que, apesar das estirpes de Xylella fastidiosa apresentarem diferenças nas características in vitro e diferentes intensidades de virulência em planta, essas diferenças não interferem na aquisição e nem na transmissão pela cigarrinha Macugonalia leucomelas, pois todas as estirpes testadas foram adquiridas e transmitidas com taxas semelhantes. Esse estudo mostra que estirpes menos virulentas às plantas, como a J1A12, podem ser igualmente transmitidas pelas cigarrinhas vetoras nos pomares cítricos. Agora, nosso grupo de pesquisa realizará estudos com estirpes advindas de diferentes plantas hospedeiras e pertencentes a diferentes subespécies, a fim de compreender melhor a relação inseto-bactéria-planta.